Foi assim uma coisa bem curiosa mesmo, porque eu comprei o apartamento, comecei a fazer as mudanças, eu precisava do cartão de estacionamento. Aí um dia eu liguei para a pessoa que estava me vendendo, falei, estou precisando do cartão para poder já levar as coisas e tal. Aí ela falou assim, agora estou aqui em tal endereço, vai lá. Aí eu fui. Aí eu entrei, eu chamei a pessoa, ela falou, não, fica aí onde tem um salão aí que eu já desço. Entrei no salão, tinha um monte de cara esquisito, sabe? Falei, nossa, diferentes, né? Quer dizer, eu era civil, era gerente de controle de gestão da CBE, de repente estou no meio de uns homens lá. Aí a pessoa veio, trouxe o cartão, peguei o cartão, aí comecei a conversar com essa pessoa. Essa pessoa chamava Dr. Roberto Pacheco de Toledo, ele é delegado da Polícia Civil até hoje. Eu comecei a conversar com o Dr. Pacheco e ele morou na França, sabe? Então ele falava francês. Como eu falava francês em função das empresas que eu já tinha trabalhado, começamos a conversar em francês. Aí eu comentei que eu treinava Aikido, na época já foi em 1900, isso aconteceu em 1996, eu já era bem graduado. E eu falei, você não quer dar aula para os meninos lá do GOI, para os meus meninos? Porque ele falou, eu sou supervisor do GOI. Eu falei, você não quer dar treino para os meninos lá, que eles precisam disso, de alguma forma de se defender? Eu falei, tá legal, eu vou, então vamos combinar. Então, 6h30 eu peguei meus tatames lá, levei lá, tem um decap lá na Ferreira de Araújo, atrás tinha um prédio que atualmente é ocupado pelo Demacro, mas estava ainda em construção. Então levei os tatames lá e o pessoal saía às 8 horas da manhã do plantão, né? Trabalhava das 8 da noite às 8 da manhã. Então no finalzinho do plantão, 6h30, eu fui lá e dava treino para 180 policiais do GOI sem ser da polícia. Isso ocorreu durante um período aí, até que o Dr. Pacheco falou assim, vai ter concurso para investigador de polícia. Se você tiver esse objetivo, entra, faz o concurso. Falei, eu não vou conseguir entrar, né? Já estava formado em faculdade e ter que estudar tudo, quase 40 mil candidatos, imagine, eles iam selecionar umas 900 pessoas, então era quase 30 para 1. Falei, não vou dar, né? Falei, não, mas faz, experimenta. Aí eu peguei as apostilas, aí enquanto estava na CBE, estudei, e aí em julho de 97, eu acabei prestando. E não é que eu passei? E aí, em dia 5 de novembro de 97, foi a minha assinatura como investigador de polícia para fazer o curso. E foi aí que eu entrei na polícia. Mas eu pensei que eu ia dar de cara o treinamento do GOI, mas não foi assim. Porque assim que eu entrei na polícia, o supervisor do GOI, que era o Dr. Pacheco, foi substituído por outro delegado, certo? Então ele saiu. Então eu fui nomeado aqui para o 34DP, aqui perto de casa. E fiquei durante o período lá fazendo a revista Encarceragem, tudo que um investigador de polícia faz, né? Até que o Dr. Luciano Begelman, que foi o diretor, o supervisor do GOI assumido, já me conhecia e falou, Maranhão, vem para o GOI. Aí a gente fez uma pergunta, eu fui trabalhar para o GOI, fui para o GOI. E eu pensei que ia dar treino. Não. Entrei numa viatura, no primeiro plantão noturno, num cadete, 2 portas, com 38 na cintura, certo? Sentando no banco de trás. Foi para caçar ladrão. Então, depois de 6 anos é que assumiu o Dr. Clóvis, falou, Maranhão, em vez de você ficar aí na rua, você vai nos ajudar na parte do treinamento. Foi aí que eu, finalmente, em 2003, 2004, consegui sair da rua. E aí fiquei na chefia, e uma coisa mais tranquila. Mas durante esse período que eu trabalhei na rua, eu usei o Aikido. Em todas as situações que vocês possam imaginar. Em rebelião de cadeia, usei o Aikido em perseguições de alto risco, envolvia risco de tiro, e encarceragem teve várias, né? Separei briga de mulher, bêbado, drogado que vem para cima, né? O drogado a gente fala assim, ele não sente dor, né? Então ele vai. Mas se você der um níquel bem aplicado, ele perde a mobilidade da mão. Ele não assina mais. E os golpes de Aikido, normalmente, quando são aplicados no limite,
como pega aqui tem o túnel do carpo, né? Então ele lesiona essa região e você fica com dificuldade de mexer o dedo. A gente foi fechar um jogo do bicho e eu desci assim camuflado, botei uma blusa em cima e fiquei na porta ali do jogo do bicho. Aí saiu um senhor, um cara grandão, fortão, bem mais alto, bem mais forte que eu. Eu parei e ele falou assim, olha, é o seguinte, eu preciso da presença do senhor comigo na delegacia, para o senhor vai fazer parte de um BO, o senhor não vai entrar como indiciado, só quero a pule que o senhor tem aí no bolso para caracterizar o flagrante, né? Ele virou e falou assim, eu não vou não. E aí falou assim, e quer saber mais, japonês? Se você me levar, você vai perder o emprego, que eu conheço o delegado, não sei o quê. Eu falei, esse vai, né? Aí eu segurei aqui na mão direita dele, ele fez assim, ó, pá! Aí eu entrei por baixo e dei um sankyō. Só que quando eu entrei no sankyō, estalou, ó, quebrou aqui. E segurei atrás, joguei ele assim, no chiqueirinho da viatura. Falei, o senhor ia sentar no banco de trás, viu? Agora o senhor vai no chiqueirinho. Aí foi lá no 46DP, fizemos o BO, ele falou assim pro escrivão, ele quebrou meu pulso. Aí eu falei, vai daqui, vai dali? Não, então vou fazer o corpo de delito. Peguei ele, levei lá no IML para fazer o corpo de delito. Não apareceu nada, certo? Porque a lesão interna da articulação não aparece assim, não incha, não inflama, né? Voltamos, o médico falou, não, você não tem nada. Porque ele olhou, faz a pessoa ficar sem camisa e tal, e olha se tem vergão, né? Se tem borrachada, soco no rosto, essas coisas. E como não tinha nada, aí falou, não, você não tem nada. O médico falou, liberou, foi embora. Aí na hora ele foi assinar, por isso que eu sei que não funciona. Ele não conseguia assinar o BO, ele botou os dedão lá.